Intimamente. Hoje nós vamos tratar aqui no CBN Intimamente da pílula contínua. Tudo o que você precisa saber sobre este método contraceptivo. Quem vai falar sobre isso é a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Marcelo, como vai você? Tudo ótimo. Então tá bom, Muito bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Hoje as mulheres têm mais opções, né? E opções mais seguras, inclusive, né? E mais informações sobre métodos contraceptivos. Apesar de vez em quando a gente vê alguns relatos, né, de algumas jovens, inclusive, falam, não sabia como funciona, não sabe como funciona pelo dia seguinte, como funciona isso, enfim. É preciso que a gente mesmo tem falar muita disso. informação, né, Marcelo? Assim, você consegue ter informação via internet, enfim, mas colocar em prática nem sempre é algo que as pessoas conseguem fazer, né, de forma adequada. Eu já tive adolescente que engravidou porque ela pegou a cartela de contraceptivo e tomou todos os comprimidos num dia só. Porque ela esquecia, entende? Então ela achou que era a mesma coisa. Não faz diferença, vou tomar uma vez só, então porque já resolve tudo. Resolve tudo. E aí ela engravidou. Pois é. E essa pílula contínua? Como funciona? O que é exatamente essa pílula contínua? Então, a pílula contínua, ela é muito parecida com a pílula tradicional, que é aquela que a mulher toma e que tem a duração de 21 dias, e depois desses 21 dias ela dá uma pausa, né, de 7 dias, e ela começa uma nova cartela. Então, essa pílula contínua não existe essa pausa. Ela vai tomar essa pílula durante 28 dias e depois ela já inicia uma nova cartela. E isso faz com que a mulher não tenha a menstruação. Ela não menstrua quando ela toma. Interrompe? Exatamente, porque ela não tem a ovulação. Então, se não tem ovulação, não tem descamação, né, do endométrio, do útero, e aí não tem menstruação. Para algumas mulheres é bem interessante, principalmente aquelas que têm muito problema de cólica, TPM, endometriose. Tem mulher que sofre com isso. Muito. Eu tenho pacientes que ficam de cama durante esse período, principalmente por causa das cólicas. Então, ela é muito parecida com a tradicional. O que muda é que não tem aquela pausa. Não interrompe, Não né? interrompe. A confiabilidade dela, assim como as outras tradicionais também? Mesma coisa. Normalmente, o índice de falha dos contraceptivos orais não dá 1%. Então, é bem confiável. A pílula contínua, mesma coisa, mesmo índice. E para algumas mulheres ela é mais indicada, menos indicada? Então, como eu falei, para essas mulheres que têm endometriose, mioma, ela é mais indicada, porque ela inibe um pouco da dor, da TPM, né? Mas qualquer mulher pode usar, não precisa ter estes problemas, ser portadora de alguma dessas patologias para usar. Algumas mulheres não podem usar nem a outra pílula, porque tem algumas contraindicações, né? Exatamente. Essa se enquadra também nesse grupo? Mesma coisa. As que não podem usar a tradicional também devem evitar usar a pílula contínua. Até porque a pílula contínua, ela tem uma dose maior, sim, de hormônio. As pessoas às vezes têm essa dúvida. Ah, mas é a mesma quantidade de hormônio e tal. Não é a mesma quantidade. A pílula contínua, ela tem mais hormônio. Então, se a pessoa já não se adequa, ela tem muito efeito colateral com a pílula de 21 dias, com essa de 28, a tendência é que esses sintomas que são causados pela pílula podem aumentar. Tipo, dor de cabeça, né? Às vezes escapes durante o ciclo, né? Irritabilidade. E uma das causas principais, assim, que incomoda muitas mulheres é a questão da falta de libido. E isso é verdade. É mesmo? É verdade. Às vezes, mas isso é verdade, ou isso é mito, isso é bobagem. Não, isso não é uma bobagem. Porque como a função da pílula é justamente inibir a ovulação, é a ovulação que produz. Gente, isso é uma questão biológica, né? É a ovulação que faz com que a gente tenha o desejo, porque a gente tem que lembrar que o objetivo do sexo, quando ele foi criado,
Era procriação. Quando ele foi inventado, o objetivo era procriação. A gente que deu mudou um pouquinho da função. Desvirtuou a função. Gostou demais. Falou, olha, mas isso aqui é bacana, é bom, né? Não precisa necessariamente produzir filhos para fazer, não é? A gente pode brincar mais sobre isso. Pode brincar, exatamente. Mas o objetivo inicial é o quê? Reprodução. Então, durante o período... É o instinto, né? É o instinto. Então, durante o período de ovulação, é o período que a mulher tende a ter mais desejo sexual. Se ela não tem ovulação, né, naturalmente, ela vai ter uma queda no desejo. E aí, isso pode ser um problema dentro dos relacionamentos. Você falou algumas vantagens, algumas desvantagens. Eu podia falar, assim, as vantagens e desvantagens da... Porque você já enumerou algumas questões aí, né? Uhum. Mas assim, além dessas que você já colocou, são questões até mais técnicas, as vantagens e desvantagens para a utilização dessa pílula. Então, por exemplo, hoje, principalmente as mulheres mais jovens, né? As meninas aí na faixa de 18, 20 anos, elas se incomodam muito com a questão da menstruação. Porque tira a liberdade, quer ir pra piscina, quer ir pra praia, então, é um desconforto. Então elas gostam de utilizar a pílula contínua exatamente para se livrar desse desconforto. Mas, por exemplo, algumas mulheres se queixam de quando não menstruam, elas se sentem estranhas. Então seria uma desvantagem para algumas mulheres. Entende? Então a gente tem que pensar o seguinte, são casos personalizados. Até mesmo, existem vários tipos de pílula, tanto a contínua quanto a tradicional, e cada uma tem um tipo diferente e específico de hormônio. Há uma outra vantagem da pílula contínua que ela pode ser utilizada durante a amamentação. Também? Pode, coisas, né, que a outra tradicional não pode, é contraindicado, né? Ela pode ser utilizada nesse período de amamentação, que é comum. Às vezes a mulher acabou de ter um bebê e ela tá sem contraceptivo e aí numa dessa ela acaba engravidando de novo, né? Ainda naquele período ali que, como dizia, de resguardo. De resguardo. E aí ela... Eu conheço irmãos que têm 10 meses de diferença. Exatamente, não porque a mãe engravidou justamente nesse período, porque não se podia tomar. Porque os contraceptivos antigos, né, a pílula concepcional, ela é da década de 60. Ela foi descoberta por acaso, não sei se a maioria das pessoas sabe disso. Aliás, com uma intenção, Marcelo, de tratar a infertilidade. E a partir disso... A partir daí, né? É que se descobriu que ela poderia ser usada para evitar uma gravidez. Entende? Então, essas pílulas de antigamente, elas tinham uma dosagem altíssima de hormônio. Então, por isso não podiam ser usadas nessa fase. Hoje a gente trabalha com pílulas mais modernas, né, que são as pílulas que têm baixa dosagem hormonal. Então, os efeitos colaterais são minimizados. Mas, para cada pessoa, a gente fala, o ser humano ele é muito subjetivo. Ele é, né, cada um... É muito complexo. Muito complexo. Então, algumas pessoas se dão muito bem com a pílula contraceptiva. Outras mulheres não se dão bem, elas não se adaptam. Então aí o que a gente indica é usar um outro tipo. O DIU, né? A camisinha. Lembrando que a camisinha, inclusive, né, deve ser usada apesar do anticoncepcional, porque a anticoncepcional é para prevenção da gravidez, mas ele não previne e não protege, né, mulheres e homens em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Então uma coisa não exclui a outra, é importante a gente lembrar. E outra coisa que eu acho que é interessante é lembrar que a pessoa mais indicada para fazer a escolha, tanto do método, quanto, né, de qual a pílula mais adequada para o seu caso, é o médico. Então, procure um ginecologista. Antes de tudo, Antes de tudo, procure um ginecologista, converse com ele, né? Fale ele vai fazer uma triagem, ele vai fazer uma investigação das doenças possíveis que você tem ou que você não tem, para poder te indicar um método mais adequado. E se for a pílula também, que tem o hormônio mais adequado para o seu caso. Exatamente. Porque cada caso é um caso. Então, assim, mas a minha amiga toma esse. Esse é o grande problema. Eu estava esperando você chegar nesse ponto. É porque eu falei, isso a gente ouve demais. Toda hora. Não só com relação ao contraceptivo, mas
E A tudo. com medicamentos de um modo geral. Geral, Né? exatamente. Eu tomei um remedinho pra dor de cabeça, Qual toma você que é bom pra você. Eu tô com uma tontura. Deve ser labirintite. Toma esse que esse é ótimo. Infelizmente a gente tem esse hábito. Não faça isso. Isso. Procure Então, um médico. procura um médico, ele vai te orientar direitinho qual o método, qual a pílula mais adequada para você. Cada caso é um caso. Isso aí. Tá bom? Lisângela, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para Eu você. Até agradeço semana que vem. você. Semana que vem estamos de volta. Um beijo no coração dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Tchau, tchau. CBN Intimamente, com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Você é danada.